E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos na nossa aula número 4 e na aula de hoje a gente vai falar de conservação de quantidade de energia. Para isso a gente vai abordar nessa primeira parte os seguintes temas, né? Nós vamos deduzir a equação de energia baseado na equação de transporte Reynolds e depois nós vamos simplificar a equação de energia com o objetivo de nós chegarmos na equação de Bernoulli, né? Nós vamos fazer essas simplificações dos parâmetros termodinâmicos que a gente for observando no decorrer da explicação. Então, nessa parte 1, a gente vai abordar esses dois aspectos importantes. Então, aqui a gente tem um sistema e a gente quer mensurar a variação do conteúdo total de energia do sistema. Para isso, a gente vai avaliar esse sistema, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, sobre dois aspectos. O primeiro deles, a variação de energia do sistema, né, que atravessa e entra dentro do sistema, e o trabalho que o sistema realiza sobre a vizinhança, né? Então, tudo isso, essas duas variáveis, elas vão representar para a gente duas formas de a gente alterar o conteúdo energético do sistema, de variar a energia do sistema, né? De modo que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a gente pode variar o conteúdo energético do sistema através da variação do calor interno ou do trabalho realizado do sistema sobre a vizinhança. Se a gente faz esse tempo tender a zero, nós vimos nas nossas aulas anteriores que quando a gente fazia a transição de volume de controle para sistema, o tempo avançava. E quando o tempo tendia a zero, o sistema coincidia com o volume de controle. Então, se nós fizermos o tempo tender a zero, esse sistema ele vai ter características de volume de controle. E então, nós poderíamos calcular a variação do conteúdo energético, não mais de um sistema, mas do volume de controle. Quanto de energia que entra dentro da superfície de controle e sai dentro da superfície de controle em determinado tempo, né? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro é importante a gente saber quais são as parcelas de energia que estarão envolvidas dentro desse processo. Então, a gente pode ter o somatório das parcelas totais de energia, pode ter energia cinética associada a ele, energia potencial gravitacional e energia interna, né? Essas são grandezas extensivas, né? Nós podemos relacionar essas grandezas extensivas através de grandezas específicas, que são representadas pelas grandezas extensivas divididas pela massa. Então, com isso, a gente vai ter a energia potencial gravitacional específica, Gz, energia cinética específica, V ao quadrado sobre 2, e a energia interna específica, U minúsculo, né? Se a gente chamar a energia extensiva de B e a energia específica de beta, e relacionar essas informações dentro da equação de transporte de Reynolds, a gente encontra a seguinte expressão, que ela diz para a gente o quê? Ela diz que o conteúdo total de energético dentro de um sistema, de energia dentro de um sistema, a variação desse conteúdo de energia dentro do sistema, ele vai ser igual à quantidade de energia específica que entrou e que saiu do volume de controle através da superfície de controle. Então, essa integral dupla vai representar para a gente a superfície de controle, e ela é definida como a energia específica multiplicado pela massa específica, vezes a velocidade multiplicado pelo vetor da área da superfície de controle vezes o elemento de área, mas a quantidade de energia específica que já existia dentro do volume de controle, né? Então, essas diferenças elas vão indicar para a gente o conteúdo energético total dentro de um sistema. E aí a gente pode igualar esta equação, esta equação que eu estou indicando, com a equação que a gente encontrou anteriormente, né, da primeira lei da termodinâmica, igualando a equação de transporte de Reynolds com a equação da primeira lei da termodinâmica, a gente encontra a seguinte expressão, né, que esse conteúdo de energia que passa dentro do volume de controle ele pode ser inferido através da taxa de calor e do trabalho realizado pelo volume de controle sobre a vizinhança. Mas que tipo de trabalho a gente pode estar falando, né? Quais são os tipos de trabalho que podem estar relacionados ao volume de controle? Esses tipos de trabalho que foram especificados, entre outros, de acordo com a conveniência dos problemas, mas esses são os principais que aparecem, né?
o trabalho do eixo, né? Então a gente tem uma taxa de variação de trabalho, que a gente está chamando aqui de eixo, que é o trabalho realizado dentro do volume de controle e ele é transmitido para a vizinhança. A gente tem o trabalho de escoamento, e se ele está relacionado se ele tem uma relação com o tempo, então a gente vai ter uma taxa de trabalho de escoamento, que é o trabalho que o fluido faz para entrar dentro da superfície de controle e sair de dentro da superfície de controle, mas a taxa de trabalho de cisalhamento, que está relacionado com a viscosidade do fluido. Então, seria a resistência que o fluido tem de escoar dentro do volume de controle, né? Relacionado às forças de atrito viscosa. Essas forças de atrito viscosa frequentemente aumentam a energia interna do volume de controle, né? Então é importante a gente entender essas variações de trabalho e como que elas vão estar relacionadas dentro da equação de transporte de Reynolds para o transporte de energia. Beleza? Vamos seguindo. Então a gente chega no momento de definir o que seria a potência de escoamento ou a taxa de trabalho de escoamento. Então vamos lá. Primeiro a gente vai definir o que é trabalho. Trabalho é o produto de uma força vezes o deslocamento. Se nós estivermos interessados em medir a taxa, então a gente quer saber quanto de trabalho foi realizado em determinado tempo, né? Com isso, a gente tem que espaço sobre o tempo é o mesmo que velocidade. Espaço sobre o tempo é o mesmo que velocidade, então a gente pode representar a taxa de trabalho igual a menos a força vezes a velocidade, né? E aí a gente tem elementos de trabalho. Quais são esses elementos de trabalho? O trabalho de escoamento. Esse trabalho de escoamento está relacionado às tensões normais que são aplicadas na superfície de controle na entrada ou na saída. Então a gente tem aqui uma tensão normal vezes a velocidade vezes o elemento de área, né? Essa tensão normal, esse sigma I, é o mesmo que pressão, né? Então a gente pode representar por pressão. E aí, nesse caso, a gente vai ter que uma taxa de trabalho de escoamento para a entrada ou para a saída do volume de controle vai ser igual a pressão vezes o vetor da velocidade multiplicado pela normal em relação à superfície de controle vezes o elemento de área dA. Substituindo essa expressão nas componentes do trabalho que a gente já havia determinado anteriormente, né, que é esse ΔW, ΔT, que é uma taxa de trabalho. Então a gente tem o seguinte, que os trabalhos vão ser os trabalhos de escoamento, os trabalhos de entrada refalando, a taxa de trabalho, né, vai ser o trabalho que o fluido faz, né, dentro da superfície de controle em relação à vizinhança, né, esse ΔWdt, mais o trabalho de escoamento, que nesse caso nós estamos definidos em relação às áreas de entrada e superfície de controle, é o trabalho que o fluido faz para entrar na superfície de controle e para sair da superfície de controle, pressão vezes a velocidade vezes o vetor normal, a superfície de controle, multiplicado pelo elemento de área dA, mais o trabalho de cisalhamento. O trabalho é relacionado aos efeitos viscosos do fluido dentro do volume de controle. Então, a gente pode substituir esses trabalhos na equação de transporte de Reynolds. Então, a gente foi lá e pegou todos esses elementos de taxa de trabalho que podem estar associados. Citei 3, mas podem existir outros trabalhos, né? E aí, colocamos dentro da equação de transporte de Reynolds e a gente tem isso, né? A taxa de variação da energia interna menos o trabalho do eixo, menos o trabalho do escoamento, menos o trabalho das forças viscosas, né? E a gente pode reorganizar, pode passar o trabalho de escoamento para o outro lado da expressão e colocar em evidência, porque a gente tem aqui, velocidade, vetor normal e área, e colocar eles em evidência em relação a esses termos que são semelhantes. Colocando em evidência, a gente tem o seguinte, né,
que a variação do conteúdo interno, a taxa de energia interna, menos o trabalho do eixo. Esse trabalho do eixo pode ser uma máquina que vai injetar ou retirar trabalho de dentro do volume de controle. Então, a gente vai falar, tem uma aula específica para isso, que a gente vai falar de máquinas de fluxos. Então, eles podem estar inseridos aqui nesse tipo de trabalho, menos o trabalho das forças viscosas, que vai ser igual a toda essa parte aqui relacionada à superfície de controle, as componentes de energia que entram dentro do volume de controle ou saem, mais o que já estava acumulado dentro do volume de controle. Percebam que aqui a gente vai ter uma energia específica mais pressão dividido pela massa específica na superfície de controle, multiplicado pela massa específica vezes a velocidade, multiplicado pelo vetor normal da superfície de controle vezes a área. Né? Tudo isso dentro da superfície de controle, mais os elementos do volume de controle. Né? Com essa equação, a gente consegue calcular a variação de energia específica que atravessa o volume de controle na entrada ou na saída, né, da superfície de controle. Sendo que é importante a gente não esquecer o que significa o E. O E é a energia específica, potencial gravitacional, cinética e energia específica interna. Então, todos esses componentes de energia específica, eles vão estar inseridos aqui dentro dessa variável E, e quando a gente abrir, ela vai ficar uma variável termos bem grandes dentro dessa equação. Então, a gente vai aplicar a equação da energia que nós deduzimos anteriormente. Nesse problema, ele diz o seguinte: a área 101 kPa, 21 graus Celsius, entra em um compressor com velocidade desprezível e é descarregado a 344 kPa, com temperatura de 38 graus Celsius, através de um tubo com área transversal de 0,09 metros quadrados. A vazão máxima é de 9 kg por segundo e a potência fornecida ao compressor é de 447 kW. Determine a taxa de transferência de calor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é o volume de controle. Né? Então, o volume de controle é aquela região no espaço que nós queremos estudar, por onde alguma propriedade física específica atravessa o volume de controle. Nesse caso, energia está atravessando o volume de controle, energia específica. E aí temos o seguinte: na entrada, a pressão 1, velocidade 1 é igual a 0 e a temperatura 1 é igual a 21 graus Celsius. Na saída, a pressão 2 é 344 kPa, a área é 0,09 m² e a temperatura 2 é 38 graus Celsius. Né? Como que a gente vai começar a resolver esse problema? Primeiro, escrevendo a equação da energia que nós determinamos anteriormente, né? E ela é escrita da seguinte maneira. Agora a gente vai simplificar essa expressão. Primeira coisa, entender que esse é um regime permanente, então não existe variação de energia específica em relação ao tempo. Outra coisa importante é que aqui na entrada da superfície de controle, a velocidade ela é perpendicular à superfície de controle, tanto na entrada quanto na saída. Então, percebam como que vai se comportar o vetor velocidade, tanto na entrada quanto na saída da superfície de controle. Então, a gente pode simplificar aqui o trabalho relacionado às forças viscosas, de aumento da energia interna do volume de controle. Ele pode falar isso, ou a gente pode ter que deduzir. Né? Nesse caso, a gente deduziu pela geometria do problema. Em seguida, é importante a gente lembrar o que significa E. E é a energia cinética específica, potencial específica e interna específica. Então, a gente vai substituir E dentro todas essas parcelas de energia dentro da variável E. Com isso, a gente tem o seguinte, né? A gente vai ter que a taxa de variação de calor vai ser igual ao trabalho realizado em relação ao eixo. Nesse caso, o eixo pode ser uma máquina, e nesse caso a máquina é um compressor, né? Então, esse trabalho de eixo ele já está te dando o valor dessa potência aqui, ó, potência fornecida ao compressor. Então, o trabalho do eixo, nesse caso, vai ser uma máquina, e a máquina é um compressor. Porque pode ser uma turbina, pode ser uma bomba, enfim, né? Dependendo do tipo de máquina, a gente vai ter um entendimento diferente.
E aqui dentro a gente tem essas relações de energias específicas, gravitacional, cinética e interna, né? Mas aqui a gente tinha o termo pressão dividido pelo peso, pela massa específica, pressão dividido pela massa específica, né? E aqui apareceu o volume específico, porque existe uma relação entre volume específico e massa específica, que quer dizer o seguinte, que o volume específico é o inverso da massa específica. Então, por isso que apareceu aqui, ó, volume específico multiplicado pela pressão. A gente tem que saber ainda que em termodinâmica, isto aqui, tudo isso aqui, ó, energia interna mais volume específico vezes a pressão, representa parâmetros de entalpia. Então, a gente vai substituir todas essas variáveis por H quando for conveniente, né? Então, fazendo essas substituições, a gente tem o seguinte, que a energia interna, que foi o que variou deste ponto para este ponto, é H mais Gz, H é a entalpia, a gente já havia definido isso anteriormente, mais Gz vezes V ao quadrado dividido por 2. O que a gente precisa fazer? Agora, analisar como que entra energia específica na superfície de controle e como que sai energia específica na superfície de controle, né? Então, vamos observar aqui, ó. A gente sabe que isso aqui, essa parede aqui imaginária é a superfície de controle. Em vermelho, eu desenhei o vetor velocidade. Em preto, eu vou desenhar o vetor normal na entrada e o vetor normal na saída do volume de controle, né? Na entrada e na saída, o ângulo é de 180, o cosseno de 180 é menos 1. Então, na entrada, a gente vai ter que essa parcela de cota de energia vai ser negativo. E na saída, ele vai ter um valor positivo, né? Então, com isso, a gente já pode abrir essa expressão da superfície de controle, tanto para a entrada quanto para a saída, se atentando ao sinal de cada uma delas, né? Que eu vou fazer no próximo slide. Vamos lá. Ah, tá. Uma coisa que eu queria falar aqui. Ó. Observem o seguinte. A gente tem um ΔQ dt. Então, é uma variação de energia interna em relação ao tempo. É uma taxa de energia que entra dentro do volume de controle e que sai de dentro do volume de controle em determinado tempo. Assim como o ΔW dt é uma taxa de trabalho que o volume de controle realiza sobre a vizinhança, né? Frequentemente, nos livros, a gente pode encontrar tanto dessa forma, expresso da seguinte maneira, ou com um Q maiúsculo ponto. Esse Q maiúsculo ponto significa que é uma taxa de calor. E esse W maiúsculo ponto significa que é uma taxa de trabalho, né? Então, taxa de calor ou taxa de trabalho podem aparecer da forma como que está sendo mostrado. Seguindo. Então, vamos lá, né? Na entrada, a gente viu que o vetor velocidade e o normal, a área, tem um ângulo de 180, o cosseno de 180 vai ser igual a menos 1, então por isso que apareceu o sinal negativo aqui, né? Escrevemos toda essa expressão aqui, ó, H1, V1, GZ1, massa específica 1, velocidade 1 vezes a área 1 relacionado à entrada do volume de controle, né, com sinal negativo, e a saída do volume de controle com sinal positivo, pelas razões que eu já falei anteriormente para vocês. A gente sabe o seguinte também, a gente sabe que pela equação da continuidade, a massa que entra dentro do volume de controle é igual à massa que sai de dentro do volume de controle, né? Então, a gente tem o seguinte aqui, ó, velocidade média, a velocidade com que o fluido entra dentro do volume de controle multiplicado pela área, aqui é vazão volumétrica. Se a gente tem uma vazão volumétrica e multiplica pela massa específica, a gente tem uma descarga mássica, é quanto de massa que entrou em relação ao tempo na entrada, né, do volume de controle, quanto na saída do volume de controle. Então, a gente tem uma relação de quanto de massa que entrou em determinado tempo e quanto de massa que saiu em determinado tempo. Então, massa específica, velocidade vezes a área, a gente vai chamar de descarga mássica, a gente representa por m, ponto. Então, só que pela equação da continuidade, a quantidade de massa que entra, a descarga mássica na entrada é igual à descarga mássica na saída. Então, a gente pode simplificar esse problema da seguinte maneira, ó, a descarga mássica na entrada é igual a descarga mássica na saída, e a gente vai ter o seguinte, né? Vamos lá, por
etapas. Vamos ter H2 menos H1, apareceu bem aqui, mais V2 menos V1, apareceu bem aqui, mais GZ2 menos GZ1, e apareceu bem aqui, ó. Isso tudo multiplicado pela descarga mássica. Por quê? Por que essa diferença? Porque na entrada o sinal é negativo, então fazendo essa diferença, eles vão aparecer da seguinte maneira, né? E aí a gente vai analisar aqui, ó. Por exemplo, na entrada e na saída, o valor de Z ele vai ser o mesmo. Então, a gente vai simplificar este termo aqui, né? Então, isso aqui tudo vai ser igual a zero. A gente tem ainda que a velocidade na entrada é aproximadamente zero. Então, a gente vai simplificar isto aqui, de modo que a equação ela se torne da seguinte maneira, ó. A taxa de calor que entra dentro do volume de controle vai ser igual à taxa de trabalho que o volume de controle realiza sobre a vizinhança, mais a descarga mássica, vezes H2 menos H1, que são os termos relacionados à entalpia, a energia interna desse volume de controle, mais a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2, né? Beleza, agora a gente só vai analisar essa relação aqui, ó, H2 menos H1, essa variação de entalpia dentro do volume de controle, né? A gente sabe que a energia interna ela vai ser medida pela massa específica vezes a capacidade calorífica multiplicado pela diferença de temperatura, né? Então, isso aqui é um parâmetro de energia extensivo. Se nós quisermos saber a energia interna específica, então a gente divide tudo isso aqui pela massa. Então, a equação ela se torna isso, ó. O minúsculo vai ser a capacidade calorífica vezes a diferença de temperatura, né? De modo que, se nós estamos interessados em saber a variação da energia interna, então, ΔU ele vai ser igual à capacidade calorífica vezes a temperatura quando ela varia de T2 a T1, né? Então, a gente pode substituir esse H2 menos H1, esse parâmetro de entalpia, por toda essa equação aqui, ó. Então, substituindo isto por toda essa equação, a gente tem o seguinte, né? Que a taxa de calor que entra dentro do volume de controle menos a taxa de trabalho que o volume de controle realiza nas vizinhanças vai ser igual a descarga mássica multiplicado pela capacidade calorífica vezes a diferença de temperatura, T2 menos T1, mais a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2, né? Fácil de resolver, exceto que a gente tem esses valores todos esses valores foram informados para a gente, exceto esse CP, porque frequentemente os problemas não dão, a gente vai ter que procurar nas tabelas, né? Mas a gente não tem a velocidade, então CP a gente pode procurar na tabela, mas a velocidade a gente não tem, né? Então, como a gente não tem a velocidade, a gente vai encontrar a velocidade nesse problema. De que modo, né? A gente sabe o seguinte, que a descarga mássica na entrada é igual à descarga mássica na saída. A gente sabe o valor da descarga mássica, a gente quer encontrar a velocidade 2, né? Mas a gente não sabe que tipo de substância é essa, né? Então, qual é a massa específica da substância? A gente não sabe qual é a massa específica desse fluido que entrou dentro do volume de controle, mas a gente sabe a área, né? A área de saída, a gente conhece esse valor. Mas a gente pode representar a massa específica em termos da pressão, né? Então, a pressão ela é igual à massa específica multiplicado pela constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin, né? Então, a gente pode representar a massa específica em termos de pressão, né? Isolar V2 nessa expressão aqui, ó, isolando V2, massa específica e a área passam para cá para baixo dividindo, né? A gente isola a massa específica na expressão inferior e aí substitui na superior. Então, a gente vai ter o seguinte, que a velocidade 2 vai ser a descarga mássica vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura dividido pela pressão vezes a área, né? Temperatura em Kelvin, a pressão a gente conhece, a área a gente conhece, a descarga mássica a gente conhece, então a gente vai procurar a constante universal dos gases nas tabelas dos livros. Substituindo, a gente tem o seguinte resultado, né? Substituindo todos esses valores, coloquei eles aqui, ó, todos os valores
com as suas respectivas unidades, para que a gente aproveite e faça uma análise dimensional do resultado também. E aí a gente encontra o seguinte, encontra aqui, a velocidade 2 ela é igual a 25,9 metros por segundo. Se a gente conhece a velocidade, então a gente tem condições de calcular a taxa de calor, né? E a gente vai fazer isso agora, né? Substituindo na equação anterior, a gente vai ter o seguinte, né? Que a taxa de calor é igual a tudo isso aí que eu coloquei para vocês. Não vou perder tempo falando variável por variável. Importante a gente observar o quê? Que cada variável ela tem a sua análise dimensional, né? Então, isso aqui é o watt, enfim, só esqueci de colocar aqui que é o watt. E aí todas elas têm as suas unidades, né? E aí a gente pode fazer uma análise dimensional do resultado. E entender que a resposta final que ele está procurando é o seguinte, né? Qual é a taxa de calor? A taxa de calor é menos 290,2 kW. Né? Então, com isso, a gente consegue a resposta para o problema problema dado, né? Este resultado. Então, vamos lá. Agora a gente vai utilizar a equação de energia, né? Aquela que a gente deduziu anteriormente, para determinar a potência que é produzida por essa turbina hidráulica dentro dessa barragem. A gente tem uma seção lateral aqui de uma barragem, ele está mostrando aqui o reservatório, a área de despejo, aqui a gente tem a turbina, né? O que é importante a gente perceber aqui? Perceber o seguinte, que daqui deste ponto até a superfície a gente tem Z1, né? E a gente vai ver Z1 exatamente nesse ponto aqui, ó, daqui até a superfície, esse pouquinho de Z, esse pouquinho de espaço aqui. Da superfície até o nível do fluido a gente tem H1, da superfície até o nível do fluido a gente tem H2, e a diferença de H1 e H2 a gente vai chamar de H aqui. Aqui a gente tem uma área de entrada A1, a gente tem uma área de saída A2, né? O que a gente vai considerar dentro desse problema? Vamos considerar o seguinte, que existe um desnível H entre esses dois lados da barragem, que a vazão volumétrica é representada por QV, né, a quantidade de fluido em metro cúbico por segundo que passa de um lado para o outro, que não existe aumento da energia interna relacionado aos atritos viscosos, com delta W mi delta T é igual a zero. Né? Esse sistema está escoando em regime permanente. A gente vai desprezar a energia cinética tanto na entrada quanto na saída. E o nosso objetivo é determinar a potência da turbina. Né? Qual é a potência elétrica que é produzida dentro dessas condições? Então vamos lá. A gente tem a seguinte equação, a gente vai fazer algumas simplificações. Né? Primeira delas. Regime permanente, não existe aumento interno, né? Então não existe variação de temperatura e... Bom, é isso. Então, seguindo, a gente tem o seguinte, esse E minúsculo, ele vai representar para a gente as energias específicas, potencial gravitacional, cinética e interna. Então, substituindo aqui e fazendo esta equação, tanto para a entrada quanto para a saída do volume de controle, a gente tem um sinal negativo aqui. Né? O sinal negativo porque nós definimos que na entrada a velocidade é perpendicular à superfície do volume de controle. E na saída eles estão no mesmo sentido. Daí a gente vai ter o seguinte, né? Vamos observar bem aqui. Nesse ponto, se nós fizermos uma linha de corrente, então, de considerarmos esse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui a velocidade vai ser igual a zero. Aí a linha de corrente vem, escoa, passa pela turbina e chega aqui neste outro ponto, onde a velocidade também vai ser igual a zero. Então, a gente pode simplificar essas velocidades que estão aparecendo aqui. E reorganizando essa equação, a gente vai ter o seguinte, né? Que Gz1 mais a energia interna mais a pressão dividido pela massa específica mais Gz2 mais energia interna 2 mais a pressão 2 dividido pela massa específica. Isso tudo vai ser multiplicado pela descarga mássica. O que é descarga mássica? É menos a massa específica
Aliás, é a massa específica multiplicado pela velocidade vezes a área, né? Esse sinal negativo ele veio para cá e por isso que a gente pode agrupar essas descargas mássicas desta maneira. Só que ela está sendo agrupada da seguinte forma, né? A gente está multiplicando a velocidade vezes a área, então que é a vazão volumétrica, em metros cúbicos por segundo. Se a gente multiplicar essa vazão volumétrica pela massa específica, a gente vai ter uma descarga mássica em quilogramas por segundo, né? Então essas unidades elas estão separadas de acordo com a orientação do autor do livro. E a gente tem o seguinte, né? Que a pressão 1 dividido pela massa... Como que a gente calcula a pressão no ponto 1? Pressão 1 é a massa específica, a gravidade, vezes a diferença de cota, né? Que ele está chamando de H. Essa diferença de cota aqui é H. H1. E aqui a gente vai ter uma diferença de cota H2 também, né? H1 e H2 minúsculo. Percebam que aqui os valores estão minúsculos. Então, a gente pode substituir pressão dividido pela massa específica pela gravidade multiplicado por H1 minúsculo e pela gravidade multiplicado por H2 minúsculo. Fazendo essa substituição, né, no valor da pressão dividido pela massa específica, a gente vai ter o seguinte, menos Gz1 mais energia interna mais GH1 mais Gz2 mais energia interna mais GH2. Isso aqui é igual a massa específica multiplicado pela vazão volumétrica. E aí, a gente vai fazer o seguinte, observe isso aqui, ó. Aqui a gente tem G e aqui a gente tem G. Aqui a gente tem Z1 e aqui a gente tem H1. Z1 é esta distância deste ponto até a superfície inferior. E H1 é a distância deste ponto até a superfície do fluido. De mesmo modo que Z2 é a distância deste ponto aqui até a superfície e H2 é a distância deste ponto até a superfície do fluido, né? A superfície inferior e a superfície superior. Z2 é do ponto vermelho até a superfície inferior e H2 é do ponto onde estou mostrando até a superfície do fluido, né? Só que isso aqui, ó, se a gente somar essas duas cotas, esta parte com esta parte é igual ao valor de H1. E se nós somarmos esta partezinha aqui com a parte menor, é o valor de H2. Então, a gente pode substituir isso aqui, ó, por H1 e H2. Então, vai ficar G vezes H1 e G vezes H2. Fazendo isso, a gente tem o seguinte, que G vezes H1, esses dois termos se agruparam, só sobrou energia interna e energia interna. Então, GH1 ficou aqui e GH2 ficou aqui, e as energias internas sobraram neste ponto aqui. O que a gente vai fazer? Vai fazer a propriedade distributiva e vai reorganizar esses termos. Então, fazendo a propriedade distributiva e reorganizando esses termos, massa específica saiu e multiplicou. Aceleração da gravidade, o G saiu do parêntese e multiplicou massa específica vezes a vazão volumétrica. Então, a gente tem aqui, ó, massa específica, gravidade vezes vazão volumétrica, menos H2 menos H1, né? Então, vai ser H2 menos H1, mais massa específica, gravidade vezes vazão volumétrica, multiplicado por U2 menos U1. Temos que, né? O problema falou para a gente considerar que não existe variação interna de energia. Então, a gente pode dizer que U2, a energia em 2 interna em 2 é igual a energia em 1. Então, isso aqui vai ser igual a zero, de modo que a gente vai ter uma potência, né, igual a menos, né, porque H2 menos H1 vai dar um valor negativo, menos massa específica, gravidade, vezes a vazão volumétrica multiplicado por H, né? Sendo que H é a diferença entre H2 menos H1. Com isso, a gente chega à seguinte expressão, né? Que quer dizer o que para a gente? O que essa expressão quer dizer para a gente? Ela quer dizer que potência é fornecida pela turbina, a potência fornecida pela turbina é igual a taxa de trabalho fornecida pelo eixo ao volume de controle. Então, a gente consegue fazer uma inferência da potência em função do trabalho que é realizado dentro do volume de controle, considerando todas essas simplificações que foram utilizadas. Aqui a gente chega na equação de Bernoulli. E para chegar na equação de Bernoulli, a gente pode seguir dois caminhos distintos. O primeiro é através da integração da equação de Euler,
e o segundo que nós vamos empregar nessa aula é a simplificação da equação de energia. Então, imaginem o seguinte, que nós temos um elemento infinitesimal de volume, né? Esse elemento de infinitesimal de volume, ele é atravessado por linhas de corrente. As linhas de corrente elas estão expressas em setas azuis, né? E o elemento infinitesimal de volume ele tem um determinado ângulo em relação ao plano de orientação, que está preto aqui embaixo. Na entrada e na saída, eles têm cotas de altura distintas. Então, na entrada, a distância do elemento de volume até o plano de orientação é Z1, e na saída é Z2, com Z1 diferente de Z2. A velocidade de entrada e a velocidade na saída também são diferentes. A gente tem velocidade V1 para a entrada e velocidade V2 na saída. E se a gente tem cotas de altura diferentes, então a gente tem pressões diferentes. Então, pressão na entrada é diferente da pressão na saída, P1 e P2. E aí a gente vai fazer agora algumas simplificações na equação de energia. Então, temos aqui, né, o seguinte, a equação de energia é essa aqui que a gente deduziu anteriormente. A taxa de variação de energia interna menos a taxa de trabalho realizado do volume de controle na vizinhança menos a taxa de trabalho das forças viscosas vai ser igual a essa expressão que a gente já conhece. Vamos fazer simplificações ponto a ponto. Primeiro, esse escoamento é incompressível, significa dizer que nós estamos analisando um escoamento de um fluido com o qual não existe variação de massa específica. B, esse escoamento ele está em regime permanente, então não existe variação de energia dentro do tempo. Então, essa parte que relaciona a variação de energia específica no tempo é igual a zero. Esse sistema ele não tem efeitos viscosos, não significa dizer que os efeitos relacionados ao aumento da temperatura interna através da viscosidade ou da tensão de cisalhamento é igual a zero. Então, aqui a gente já simplifica também. As propriedades elas são constantes nas seções transversais, né? Velocidade é constante na entrada e na saída. Massa específica pode ser constante também, né? Nesse caso, massa específica é constante. Não há troca de trabalho, então o volume de controle não realiza trabalho na vizinhança. E não há troca de calor, né? Então, não existe troca de calor do volume de controle com o meio. Então, com isso, a equação ela se resume à etapa relacionada à superfície de controle. Então, a gente só vai trabalhar com esses elementos relacionados à energia específica na superfície de controle, tanto na entrada quanto na saída. Então, só a gente entender quais são essas variações de energia específica. Então, a gente vai escrever uma expressão para a entrada da superfície de controle e uma expressão para a saída da superfície de controle, né? Então, na entrada, a gente tem Gz1 mais V1 ao quadrado dividido por 2, mais a energia interna 1, mais a pressão 1 dividido pela massa específica, menos a descarga mássica, que ela tem um sinal negativo, porque na entrada, velocidade é perpendicular a superfície de controle, e na saída ele não tem esse valor negativo, são as mesmas variáveis, só que com um valor positivo, né? E aí a gente pode fazer o seguinte, tudo isso aqui vai ficar negativo, todas as variáveis relacionadas à entrada ficarão negativas, então a gente pode passar para o outro lado da expressão, para o lado esquerdo, e aí a gente vai ter essas igualdades aqui, ó. Aí a gente tem que saber duas coisas. Primeiro, que pela equação da continuidade, a descarga mássica na entrada é igual à descarga mássica na saída, e não existe variação interna da temperatura relacionada aos efeitos viscosos. Com isso, a gente simplifica a descarga mássica e a energia interna, e aí a gente chega à seguinte expressão, né? Essa expressão ela é a equação de Bernoulli, e ela está relacionando a variação de energia dentro para um fluido escoando em regime permanente dentro do volume de controle. Se essas condições que nós falamos anteriormente não forem satisfeitas, é impossível a gente utilizar a equação de Bernoulli para resolver um problema. Então, todos os problemas que estiverem relacionados a eles,
deverão ter as especificidades que nós trabalhamos anteriormente, né? Antes de deduzirmos a equação. O que a gente pode fazer? Né? A gente pode multiplicar esses termos pela massa específica, né? Então, a gente vai ter aqui ó, essa energia potencial gravitacional multiplicado pela massa específica. Então, a gente vai ter aqui ó, massa específica gravidade vezes a diferença de cota Z, né? Que a gente vai chamar de Z. Isso aqui vai representar para a gente um parâmetro de pressão estática. Aqui a gente tem a massa específica multiplicado pela velocidade ao quadrado, e com isso a gente tem um parâmetro de pressão dinâmica, mais a pressão propriamente dita. Se a gente somar essas pressões, essas variações de pressões, tanto na entrada quanto na saída do volume de controle, vai ser igual a um valor constante, uma pressão constante, uma pressão total constante. E se a gente dividir essas variáveis pela gravidade, né, a gente pode dividir aqui ó, na equação inicial que nós deduzimos. Se nós dividirmos pela gravidade, a gente vai ter o seguinte, Z, ó, velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes G, mais a pressão dividido pela massa específica vezes a gravidade. Né? E aí a gente vai ter essas variáveis aqui. Ó. Z vai representar para a gente a energia potencial em termos de elevação, então a carga de elevação. V ao quadrado sobre 2 vezes G vai representar a carga de velocidade, né? A energia cinética por unidade de peso. A gente vai ter energia cinética por unidade de peso. E pressão dividida pela massa específica vezes a gravidade vai representar a energia de pressão por unidade de peso. Por que eu estou falando de unidade de peso? Porque observem aqui, ó, se a gente multiplicar a massa específica vezes a aceleração gravitacional, a gente vai ter o peso específico. Então, a gente vai ter um elemento de pressão sobre o peso específico. Né? Tudo isso aqui ele vai representar para a gente uma carga total correspondente à energia mecânica do volume de controle. Então, a gente pode calcular a energia, a variação de energia mecânica dentro do volume de controle de um ponto ao outro através da equação de Bernoulli. Então, com a equação de Bernoulli, a gente é capaz de calcular a variação de pressão, de velocidade e a elevação dentro de uma mesma linha de corrente. Então, é importante também que, além daquelas outras condições que a gente especificou, essas variáveis elas estejam dentro da mesma linha de corrente. Algumas aplicações da equação de Bernoulli a gente vai discutir agora. Então, observem o seguinte, aqui a gente tem um tubo de Pitot. O que é um tubo de Pitot? Um tubo de Pitot é um mecanismo que ele é frequentemente acoplado às aeronaves para medir a velocidade. Né? Então, como que ele funciona? Essa geometria aqui é diferente da geometria das aeronaves, mas o funcionamento é o mesmo. Da seguinte maneira, o fluido ele entra através de uma linha de corrente dentro de uma região, né, onde ele possa escoar, e aí ele vai encontrar acoplado a essa região de escoamento, um manômetro. Né? Então, na medida com a qual esse fluido ele passa pelo ponto 1 e chega até o ponto 2, ele transfere energia cinética para o fluido dentro desse sistema e faz com que seja possível a gente perceber uma diferença de pressão. Onde que a gente vai observar essa diferença de pressão? Essa diferença de pressão a gente vai observar pela diferença de altura do manômetro. Né? Então, se nós quisermos calcular essa diferença de pressão, a gente precisa, primeiro, antes de mais nada, ter um manômetro acoplado a esse sistema, para a gente saber qual é a pressão inicial, a pressão 1 e a pressão 2, mas através dessas diferenças de pressões a gente consegue inferir qual é a velocidade de escoamento desse fluido. Né? Então, imaginem que aqui no ponto 1 a gente vai ter uma velocidade de interesse, né? Vamos chamar ela de V1, e no ponto 2 é onde o fluido ele vai encontrar, ele vai ter a velocidade igual a zero. Então, nesse ponto 2, a velocidade de escoamento, V2, ela vai ser igual a zero. Frequentemente a gente define como V2 para simplificar o cálculo. Então, como é que isso vai ocorrer? Vai ocorrer da seguinte maneira. Né? Aqui a gente tem a massa específica
que entra dentro desse tubo aqui é a mesma massa específica do fluido que está escoando, né? Então, a massa específica ρ é a massa específica do fluido. E massa específica M é desse fluido azul, que é o fluido manométrico, né? Vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, né? A gente tem que a pressão que está sendo a pressão local, né? Mais a pressão dinâmica, mais a pressão estática vai ser igual à pressão total dentro do tubo de Pitot, né? Então, com isso, a gente consegue calcular essa variação de pressão. Então, com isso, a gente pode escrever uma equação que descreva a variação de pressão no ponto 1 e no ponto 2, e ela vai ficar da seguinte maneira. Então, a pressão em 1, esse é o termo de pressão, mais metade da massa específica vezes a velocidade 1 ao quadrado, que a gente tem um termo de pressão dinâmica, mais massa específica, gravidade vezes Z1, que é a cota, que tem um valor de pressão estática, né? Tanto para o ponto 1 quanto para o ponto 2. E a gente vai fazer algumas simplificações aqui. Vamos lá. A velocidade em 2 é 0, então a gente simplifica esse termo. O ponto 1 e o ponto 2 estão no mesmo nível, então a gente vai simplificar esses outros dois termos, né? Com isso a gente fica que a pressão no ponto 2, que é a pressão estática, vai ser igual à pressão no ponto 1, mais metade da massa específica vezes a velocidade 1 ao quadrado. Reorganizando, a gente tem que a pressão em 1, a pressão em 2 vai ser igual a pressão em 1 mais a metade da massa específica vezes a velocidade 1 ao quadrado. Só que nós não estamos interessados em calcular a diferença de pressão entre esses dois pontos. Nós estamos interessados em calcular a velocidade 1, né? A velocidade com a qual o fluido escoa. Porque se nós determinarmos a velocidade com a qual o fluido escoa, e, por exemplo, imaginem que esse tubo de Pitot está associado a um avião, então a gente consegue inferir a velocidade com a qual o avião se desloca no ar. E se a gente souber a velocidade 1, a gente consegue fazer essa inferência, né? Mas para a gente calcular a velocidade 1, é preciso a gente saber a pressão em 1. E para saber a pressão em 1, muitas vezes é necessário acoplar um equipamento que faça uma leitura de pressão, né? Nesse caso, nós estamos inferindo essa pressão através do manômetro aqui, nesses dois pontos. Essa diferença de pressão entre esses dois pontos, nós estamos inferindo através dessa diferença de altura no manômetro. Então, supondo que a gente sabe quais são os valores dessas pressões, então a gente pode calcular a velocidade através da seguinte equação, né? A velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a pressão 2 menos a pressão 1, dividido pela massa específica. E para finalizar, a gente tem mais uma aplicação da equação de Bernoulli, nesse caso em turbinas eólicas. Então, observem o seguinte, a gente tem uma turbina eólica, e sobre essa turbina eólica se desloca uma massa de ar, né, que tem descarga mássica representada pela massa específica, a velocidade vezes a área. Então, ele se desloca no sentido de transmitir energia cinética do fluido em movimento para a turbina. No momento com a qual é transmitida energia cinética para a turbina, então é produzido energia elétrica. E a gente tem o seguinte, né? O nosso objetivo é calcular a potência dessa turbina. A gente sabe que a energia cinética pode ser determinada da seguinte maneira, metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, né? Se nós fizermos uma taxa de energia em relação a determinado tempo, então a gente pode fazer um dE/dt, que vai ser igual a metade da variação da massa em relação a determinado tempo, multiplicado pela velocidade de escoamento desse volume de fluido, né? Só que esse dE/dt é o mesmo que potência. Então, se a gente calcular essa variação, a gente está calculando a potência que essa turbina elétrica pode produzir, né? Isso aqui vai ser igual à variação da massa em relação a determinado tempo. Só que essa variação de massa em relação a determinado tempo a gente já conhece, né? A gente chama de descarga mássica. É a quantidade de massa que passa sobre determinado ponto por segundo. Então, a gente tem uma relação de quilogramas por segundo. Descarga mássica é representada por isso. Então, a gente pode substituir aqui pela massa específica vezes a velocidade
vezes a área, né? Substituindo, a gente tem que a potência pode ser inferida como metade da massa específica vezes a velocidade de escoamento do fluido ao cubo vezes a área, né? Então, por essas equações, a gente pode perceber que a potência ele depende mais da área com a qual o fluido vai interagir e da velocidade dele do que pela massa específica, né? Porque variando, a massa específica ela pode variar de aproximadamente 1, né? Não 1,4 ou até 1, dependendo da temperatura. Então a gente percebe que depende muito mais da velocidade da área do que da massa específica do escoamento do fluido, né? E isso tem um valor especificado, se eu não me engano, uma turbina eólica não produz mais do que 60% do seu potencial. Então, no máximo, chega no máximo a 60% o potencial de produção. Então é isso. Então, para deduzir a equação de Bernoulli, a gente fez algumas simplificações, né? Entre elas, dizer que não havia aumento da energia interna em decorrência do atrito viscoso ocasionado pelo escoamento do fluido. Mas nem sempre isso pode ocorrer, né? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar à equação de Bernoulli e vai levar em consideração o atrito viscoso. E como o atrito viscoso vai influenciar no escoamento. Então, nós temos o seguinte, né? Temos a equação que nós deduzimos anteriormente, a taxa de calor que é transferida para dentro do volume de controle, menos a taxa de trabalho realizado no eixo, é igual à quantidade de energia específica que atravessa a superfície de controle, mais o que já tinha armazenado dentro do volume de controle, né? Então, se nós considerarmos que esse fluido ele continua escoando em regime permanente, e que não existe transferência de trabalho do volume de controle para o meio, então a gente vai resumir a equação da seguinte maneira, né? Sendo que, neste ponto, nós estamos considerando toda a variação de energia que estão sendo ocasionadas pelo escoamento. Então, se o fluido ele escoa e atrita com a parede do recipiente, do volume de controle, se ele está escoando e atritando com o volume de controle, então ele vai diminuir o escoamento, vai haver uma perda dessa carga que é produzida, essa diminuição de escoamento vai provocar um aumento da energia interna, e com isso vai haver perdas, e essas perdas relacionadas é o que nós queremos calcular. Então, abrindo essa expressão, a gente tem o seguinte, né, que integrando a equação relacionada à superfície de controle, a gente vai ter essa expressão que a gente já conhece, né, levando em consideração as energias internas que são produzidas. Então, o que a gente vai fazer em seguida? Vamos entender que massa específica, velocidade média vezes a área é o que a gente conhece como a descarga mássica e veio oriunda da equação da continuidade, que diz que a descarga mássica na entrada é igual a descarga mássica na saída. Então, substituindo isso por descarga mássica, reorganizando os termos, a gente chega à seguinte equação. Percebam que aqui ficou o valor positivo, porque ele passou para o lado esquerdo da expressão, né? E o que a gente vai fazer agora? Dividir toda essa equação pela descarga mássica vezes a gravidade. Então, descarga mássica vezes a gravidade, aqui vai ser uma descarga mássica. Vai aparecer parâmetros de gravidade entre parênteses, tanto na esquerda quanto na direita, né? Então, nós queremos calcular esses valores em termos da gravidade. E aí, né, aqui a gente tem esse termo aqui, ó, que é esse ΔQ dt, que é a taxa de calor que é transferida para dentro do volume de controle, dividido pela descarga mássica vezes a velocidade. Aí a gente vai reorganizar os termos, a gente passa o que estava da esquerda na direita para a esquerda e da direita para a esquerda e separa os parâmetros de energia, né? A gente separou os parâmetros de energia interna. E aí a gente tem o seguinte, né? Observem aqui comigo. A gente tem um ΔQ dt dividido pela descarga mássica vezes a gravidade, né? Então a gente pode tirar a gravidade daqui e a gravidade daqui e isolar esses dois termos, né? Vai ficar 1 sobre a gravidade. E aí analisar tudo isso em relação a esse ΔQ dt e sobre a descarga mássica. Mas o que é descarga mássica? Descarga mássica é a quantidade de massa que passa em relação a determinado tempo.
Então, a gente pode dizer que essa descarga máxima é o mesmo que um dm/dt. Então, a gente vai ficar delta Q dt dividido por dm/dt. A gente vai reorganizar e, no fim, a gente vai ter delta Q dividido por dm. Então, a gente está interessado na quantidade de energia, de energia interna, de calor interno, né, que passa em determinada quantidade de massa. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Reorganizando essas expressões, a gente chega ao seguinte, né? Tiramos a aceleração gravitacional, ela foi isolada aqui, então a gente vai ter energia 2 menos energia 1, que são parâmetros de energia interno, menos delta Q dm, que é a taxa de energia por unidade de massa. Então, nós queremos determinar essa taxa de energia por unidade de massa. E tudo isso aqui, ó, Z1 mais V1 ao quadrado dividido por 2G, mais P1 dividido por massa específica vezes a gravidade, menos Z2 mais velocidade 2 ao quadrado. Tudo isso aqui vai virar esse HP. Esse HP ele vai representar para a gente a carga que é perdida por esse escoamento. Então, o aumento interno da energia provocado pelo atrito viscoso originado pelo escoamento do fluido vai representar para a gente uma perda de carga. E a gente vai representar essa perda de cargas em metros. Então, dentro de um ponto ao outro, houve uma perda de carga de X metros, né? Dentro desse contexto. Então, esse HP ele vai representar para a gente a perda de carga, ele pode ser inferido por esses parâmetros e a gente vai representá-los em metros. Mas a gente pode trazer o HP para cá, para esse outro lado da expressão aqui, vamos manter a expressão de esses termos do lado esquerdo e trazer o HP para cá. E aí a gente isola esse Z2, V2 e P2 para o lado direito da expressão e a gente chega a uma expressão que vai determinar a perda de carga utilizando a equação de Bernoulli. Então, isto aqui são resquícios da equação de Bernoulli, adicionalmente com o termo de perda de carga. Então, vamos ver como que a gente vai aplicar essa equação de Bernoulli com perda de carga em um sistema real, não genérico, como que a gente veio fazendo até agora. Então, vamos ver como que isso se aplica dentro de um problema. Então, imaginem aqui que a gente tem um recipiente, um reservatório de altas dimensões. Significa dizer o quê? Que esse reservatório tem um grande volume e ele comporta uma grande quantidade de fluido, né? Aqui nesse ponto, vamos chamar aqui de ponto 1, ele está aberto com a atmosfera, está interagindo com a pressão atmosférica. Então, esse fluido ele entra em movimento de modo que, através do escoamento, ele seja transportado por esse duto e chega até o ponto 2, né? Então, aqui a gente vai ter o ponto 2. Essa diferença do ponto 1 para o ponto 2 é de 45 metros. Né? O problema fornece para a gente duas informações. Ele te diz qual é a perda de carga, né? Ele te diz que a perda de carga para o fluido entrar em escoamento e saindo do ponto 1 e chegando ao ponto 2 é de 33,6 metros e que o diâmetro desse duto é de 50 milímetros. Com isso, ele pede para tu calcular a velocidade de escoamento no ponto 2 e a vazão volumétrica. Então, vamos lá. Vamos fazer esses cálculos de velocidade de escoamento e vazão volumétrica utilizando a equação de Bernoulli com perdas de carga. Porém, é importante a gente falar de um ponto, né? Ele já te informou diretamente qual é o valor da perda de carga. Ele disse que essa carga, para sair do ponto 1 e chegar ao ponto 2, tem uma perda de 33,6 metros. Mas o que significa isso? Né? Vamos entender melhor o significado desse valor, 33,6 metros. Então, imaginas que tu tens duas mangueiras na tua casa. Imagina que tu tens duas mangueiras na tua casa. Uma mangueira antiga, que estava lá no quintal, sofreu ação do sol, da chuva, então ela está envelhecida. E uma mangueira nova, que foi comprada no supermercado recentemente. E aí, tu vais ligar essas duas mangueiras na mesma vazão volumétrica. Então, a mesma quantidade de água por segundo que sai de uma é semelhante à outra. Quando tu conecta essas duas mangueiras, tu percebe que a potência de escoamento na mangueira nova é superior à antiga. E é superior por quê? Porque a velocidade de escoamento na mangueira nova é maior do que a velocidade de escoamento na mangueira antiga. Mas o que é que provoca isso? A gente tem que olhar para o tipo de material, né?
Então, a mangueira antiga, ela está ali sofrendo intemperismo de sol e chuva, então ela ficou envelhecida, ela ficou esturricada. Por dentro ela está com uma rugosidade muito maior do que a mangueira nova. Essa rugosidade maior faz com que energia cinética seja perdida no escoamento. Então, essa energia cinética que é perdida no escoamento, a gente chama de perda de carga. Como que a gente avalia essa carga? A gente avalia essa perda de carga em metros. Então, se a gente comparar a mangueira nova, ela coloca o jato muito mais longe do que a mangueira antiga. Então, por isso que a gente mede essa perda de carga em metros. Se elas fossem de materiais semelhantes, comprado no mesmo período, tivesse a mesma rugosidade, então essa distância que ela jogaria o jato d'água seriam iguais quando a pressão for aplicada na saída fosse a mesma, né? Então, basicamente é isso. Perda de carga, a gente está medindo a perda de energia cinética e ela é medida em termos de metro. Então, é exatamente isso que a gente vai medir, né? A perda de carga do escoamento do ponto 1 até o ponto 2. E como que a gente mede a perda de carga? Ele já te informou esse valor, mas se ele te pedisse para tu calcular, tu utilizarias a equação de Darcy-Weisbach, Darcy-Weisbach, que é calculada da seguinte maneira. A gente tem o seguinte: a perda de carga vai ser igual ao fator da perda de carga, esse fator é um número adimensional, multiplicado pela largura do duto, dividido pelo diâmetro, vezes a velocidade média de escoamento, dividido por 2 vezes a aceleração gravitacional. Então, com essa equação, a gente consegue calcular a perda de carga para um duto, para um escoamento forçado dentro de um duto, né? Mas o que é esse F? Esse F é um fator de rugosidade, e a gente mede ele em termos de 2 parâmetros adimensionais, que são o número de Reynolds e a rugosidade relativa. O número de Reynolds a gente já conhece, a rugosidade relativa eu vou falar para vocês agora. O que é a rugosidade relativa? É a rugosidade do material que está sendo utilizado para o escoamento dividido pelo diâmetro. Então, se a gente pensar, um duto de aço carbono tem uma rugosidade, um duto de cobre tem outra rugosidade, um duto de PVC tem outra rugosidade. Então, dependendo do material, a gente vai ter um fator de rugosidade diferente. Conhecendo essas variáveis, a gente consegue calcular a perda de carga através dessas duas equações. Não vamos precisar fazer isso, porque o problema já deu para a gente esses valores, a gente só vai aplicar a equação de Bernoulli com perda de carga direta. Então, percebam que é a equação de Bernoulli usual, mais a perda de carga para escoar do ponto 1 até o ponto 2. Vamos analisar esses termos. No ponto 1, a pressão é a mesma pressão atmosférica. Então, como a gente está interessado em pressões manométricas, a gente pode considerar que a pressão em 1 vai ser igual a 0. A pressão em 2, ele também está interagindo com a pressão atmosférica. Então, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, né? Entender que P1 e P2 é igual a 0. Aí, quando a gente analisa o peso específico do fluido que escoa em 1, é semelhante ao peso específico do fluido que escoa em 2. Né? O que é o peso específico? É a massa específica multiplicada pela aceleração gravitacional. Então, o peso específico de ambos é o mesmo, então a gente pode simplificar essas variáveis, né? No ponto 1, para que uma molécula ganhe velocidade, né, desse fluido, então ela vai precisar primeiro escoar as moléculas que estão mais próximas da entrada do duto, e aí as adjacentes, as mais próximas, até que chegue a molécula que esteja no ponto 1. Então, a gente pode considerar que no início do escoamento, a velocidade 1 vai ser igual a 0, a velocidade 2 é o que a gente quer encontrar, né? Z1 no ponto 1 tem 45 metros, Z2 é igual a 0, e a gente só precisa reorganizar essa expressão, de modo que a velocidade vai ser dada pela seguinte equação: 2 vezes g vezes Z1 menos Z2 menos a perda de carga. Com isso, substituindo os valores, a gente encontra que a velocidade de escoamento em 2 é de 14,96 metros por segundo. Acabou aí? Não acabou aí. Está pedindo para a gente calcular a vazão volumétrica, né? Então, a vazão volumétrica ela vai ser a velocidade de escoamento multiplicado pela área de saída. Então, a gente está analisando já aqui neste ponto a área com a qual o fluido sai. Ele diz que essa área tem um diâmetro de 50 milímetros. Com isso, a gente pode calcular a área de saída. Como que a gente calcula a área? Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, a gente sabe o valor do diâmetro, né, transformando para metro, a gente sabe o valor da velocidade. Substituindo, encontra que a vazão volumétrica é de 0,0294
294 metro cúbico por segundo. Encontramos a vazão volumétrica. Se a gente quisesse encontrar a descarga mássica, é só multiplicar a vazão volumétrica pela massa específica da água. E aí a gente conseguiria resolver todos esses problemas, né? Outra forma de a gente entender a equação de Bernoulli sem estarmos interessados na perda de carga, imaginem esse problema aqui, né? Então nós temos um reservatório, esse reservatório tem uma abertura. A água vai escoar numa velocidade de saída e a gente quer determinar a velocidade de saída. O raciocínio é o mesmo. A diferença é que, nesse caso, não tem duto para conduzir o fluido, né? Nós só temos as entradas e saídas do volume de controle. Então, para esse problema, a gente não precisa considerar perda de carga. E a gente conseguiria encontrar uma equação semelhante a essa que a gente encontrou bem aqui. Beleza? Vamos seguindo. E, por fim, as nossas referências, né? Façam o exercício, entreguem na data estipulada, anotem as dúvidas, curtam o canal e aguardem a próxima etapa, o nosso próximo vídeo, a parte 2 do vídeo que a gente vai produzir, beleza? Até aqui, obrigado e até logo.